Dia, Grupo Refúgio e a Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa segunda-feira. E eu vim aqui para finalizar o nosso estudo. Lembra, eu falei que eu fiz um estudo, né? Só que ele ficou bem grande, então eu reparti em 3 partes. E esse estudo é direcionado a todos os jovens de todas as idades. O primeiro estudo foi direcionado a pessoas que pensam em se casar, que querem casar, né, que sonham em se casar. E se você tem isso no coração, assiste o primeiro vídeo. Você vai aprender bastante sobre isso. O segundo foi sobre pessoas, né, cristãs, que de jeito nenhum não se vê casado. Fala, eu não me vejo casado, isso está fora dos meus planos, eu não quero casar, não vou casar de jeito nenhum, porém, fica com uma pulga atrás da orelha, porque pensa, se Deus é o Deus da família, né? Se o projeto de Deus é a família, então, será que eu estou em pecado? Se você está nessa segunda opção, então você vai e assiste o segundo vídeo, que você vai aprender também tirar a sua dúvida sobre isso. E agora, essa terceira parte, nós vamos abordar um tema que é bem sensível, que é muito importante, que é o quê? Nós vamos frisar sobre o homossexualismo. Então, assim, o tema de hoje do estudo é verdade e graça. A igreja está preparada para discipular? O que você acha? Como eu disse, eu quero falar hoje sobre um tema muito sensível, né? E, porém, super necessário. O evangelho, ele é para todos. E quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando exatamente de quê? De todos nós. E precisamos lembrar que todos nós necessitamos da graça. E por que você está falando assim, Janaína? Eu estou falando assim porque o evangelho, diferente de muitas pessoas, né? De muitos cristãos, ele nunca apontou um grupo, e sim, ele aponta o pecado. E quem vai nos ajudar nessa, quem vai esclarecer isso para nós, é nada mais, nada menos que Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 6, 9 e 11, olha só o que ele diz. Presta bastante atenção, amém? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, ativo e passivo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. E Paulo continua: assim foram vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós acabamos de ver o que? Uma lista de pecados que Paulo fez. E é sobre isso, exatamente isso, que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Porque Paulo, ele fez uma lista de pecados, o qual ele afirma que quem os comete estarão de fora do reino de Deus, no qual você se encaixou.
Eu tenho certeza que você se encaixou na segunda parte, né? A qual diz: vocês foram lavados, santificados, remidos de tudo isso. Antes vocês eram, agora já não mais. Amém, glória a Deus. Eu tô falando sobre isso, tentando levar de um jeito, né, mais leve, mas porque o assunto é muito sério. Porque hoje esse assunto com certeza é bem delicado, porque quando nós falamos dos nossos pecados, nós simplesmente nós encontramos um jeitinho, né? Nós encontramos algo para quê? Para minimizar. Porém, quando o assunto é homossexualismo, aí a coisa muda de figura. Ah, por quê? Porque para muitos esse pecado é de morte. Parece assim que todos os pecados eles são perdoáveis, né? Esse não. Mesmo ele estando na mesma lista de tantos outros pecados iguais. Mas esse não. Esse não tem perdão. A igreja, muitas vezes, irmãos, ela não está preparada para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ela oscila entre dois extremos. Como assim? Ou ela trata apenas com condenação, ou ela trata apenas com aceitação sem confronto bíblico. Então, assim, falta maturidade para unir a verdade e a graça. Muitos líderes, eles não sabem diferenciar. A inclinação e a prática não sabem diferenciar a tentação e o pecado consumado. Não sabe diferenciar a personalidade da santificação e a santificação. E não sabe diferenciar o que é uma cultura e o que é escritura. A Bíblia chama todos ao arrependimento, mas também chama ao amor, à paciência, ao discipulado. Jesus, ele nunca relativizou o pecado, mas também ele nunca tratou pecadores com desprezo. Enquanto isso, a igreja, ela trata, né, esse tema, trata o tema com medo. Muitas vezes, esse tema é usado como uma arma. Outras, né, evita discipular pessoas que estão lutando, né, contra essa área. Então, enquanto tudo isso, né, existir, a igreja não estará preparada, né? Porque assim, para mim, preparada, né, na minha visão, significa ter firmeza doutrinária, ter maturalidade pastoral, ter disposição para quê? Para caminhar junto. Sempre falo isso no grupo. Ter compreensão de quem está nesse processo de santificação. Então, assim, a igreja precisa, como eu disse, parar de ter medo. Por quê? Porque ela precisa aprender que confrontar o pecado não é rejeitar pessoas. Da mesma forma que acolher pessoas não é provar, né? Aprovar o pecado. Então, assim, quando a verdade e a graça, elas andam juntas, aí realmente há amadurecimento. O que nós precisamos? Nós temos que parar de tratar esse assunto apenas com condenação, ferindo pessoas que precisam ser discipuladas. Ou tratarmos, né, apenas com aceitação, abandonando o padrão das escrituras. Então, assim, falta profundidade, falta preparo, falta pastoreio.
Pastoreio não, né? Pastoreio. E chega de confundir, né? Personalidade com pecado. Porque, fulano tem trejeitos afeminados. Ai, a fulana tem um jeitão de homem e assim vai, etc. Gente, para de confundir trejeitos com falta de conversão. E assim acaba abandonando as pessoas que elas estão lutando, sabe, para viver em santidade. Jesus, ele nunca relativizou o pecado, mas também ele nunca expulsou quem se arrependia. Estar preparado significa sustentar a verdade sem perder o amor. Significa caminhar junto com pessoas que estão em processo. O evangelho, ele não é um tribunal, e sim um chamado ao arrependimento, seguido de acompanhamento, de andar junto. E é exatamente aqui que a igreja revela se ela está preparada ou não está. Porque assim, quando uma pessoa ela vive na prática do pecado, ou vamos falar sobre o tema, ela vive na prática do homossexualismo, e aí ela encontra Cristo. O que acontece? Ela se arrepende e ela decide renunciar a essa prática. O que a Bíblia, o que a Bíblia exige da pessoa? A Bíblia exige arrependimento, a Bíblia exige fé e a Bíblia exige santidade. O que a Bíblia não exige? O que ela não exige é que a pessoa ela performe um padrão cultural de masculinidade ou de feminilidade para provar que ela se converteu. O texto que eu li aqui no começo, de 1 Coríntios 6, 9 e 11, fala o quê? Fala sobre a prática e não sobre o tom de voz, o jeito corporal ou o traço da personalidade. Se a pessoa decide viver solteira, por exemplo, né? Ela se converteu, ela teve um encontro com Deus, mas ela não quer casar. Eu estou falando da pessoa homossexual. Por fidelidade a Cristo, né? Ela vai permanecer solteira, tal. Então, assim, para mim, ela está praticando o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então, por que exigir um casamento como prova de mudança? Eu presenciei algum, assim, bem pouco, mas, sabe, assim, destruição. Porque, assim, não é o que a pessoa quer, mas é o que é imposto pela igreja. É a mesma coisa, né, já falando sobre todos os temas, é a mesma coisa o casamento. Quando eu me converti, eu tinha 22 anos de idade. E o que eu vi? Muitas pessoas na igreja sendo obrigadas a casar, digamos assim, por quê? Porque engravidou. Então, assim, a pessoa mantinha uma relação sexual, né? E como não engravidou, ninguém sabia, então, a vida seguia, né, no rumo. Porém, aquelas que acabavam engravidando, o pai, a mãe, o pastor, fazia aquela pessoa casar. E quantos casamentos da minha época que acabou, foram todos destruídos. Então, assim, não é forçar, sabe? Deixa Deus trabalhar, as almas é dele, e as pessoas são livres, sabe? Para as suas escolhas. O que nós temos que fazer é ajudar um aos outros a caminhar, porque se a gente tem a luz, se nós, né, se Deus clareou, né, a nossa mente, se Deus está nos revelando o caminho, cabe a nós revelar, né, ajudar essas pessoas, outras pessoas a caminhar junto com a gente, mas não impor, né, mandar você agora tem que ser assim, assim, assado, você tem que fazer desse jeito, sabe? Isso não é uma exigência bíblica, e sim uma
construção cultural, sabe? Você tem que ser dessa forma, você tem que andar dessa forma. Para. Se alguém renuncia à prática que entende como pecado e decide viver em obediência, gente, essa pessoa, ela está vivendo o evangelho. E a igreja só vai estar preparada quando ela entender que transformação é um processo, não é um espetáculo. Ninguém tem que fazer algo para agradar aos olhos dos líderes, né, dos pastores ou dos membros, e sim de Deus. Então, vamos ajudar uns aos outros. Lembra da lista? É uma lista de pecados, não é um grupo de pecado, de pecadores. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Pegar um na mão do outro, como a Bíblia diz, e caminhar. Por quê? Porque quando um cair, o outro está ali para levantar. E quando esse outro for você que cair, alguém outro está ali para levantar. Então, a gente tem que parar, sabe, de querer apontar, olha, isso você pode, aquilo você não pode, é assim, dessa forma, porque é isso, porque você já está condenado, porque você é no inferno. Para, em nome de Jesus. Todos nós somos pecadores e nós necessitamos da graça e precisamos um dos outros, da misericórdia. Precisamos ser discipulados e precisamos discipular, ajudar, andar de mão dadas, porque se a pessoa está na sua igreja, né, está no seu convívio e ela entendeu que aquela lista, né, ela se encaixou naquela lista de pecado e ela entendeu que agora ela quer renunciar por amor a Cristo, deixa o processo correr na vida da pessoa, deixa o Espírito Santo trabalhar, não queira você transformar com as suas próprias mãos. Olha, nossa, tá vergonhoso, né? Você tem que falar que nem um homem, você tem que deixa em nome de Jesus e vamos caminhar a acolher mais em nome de Jesus, porque se a pessoa está ali para que, sabe, querendo uma mudança de vida, ela está ali igual eu, igual a você, querendo uma mudança de vida. Todos nós estávamos na lista e todos nós estamos lutando para nos mantermos bem fora dessa lista, de mãos dadas, caminhando rumo ao céu. Em nome de Jesus, amém? Então, eu encerro o estudo por aqui. Peço, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê sabedoria, né? Nesses últimos dias, que o Senhor possa nos capacitar para sermos pescadores de almas, para que nós possamos saquear o inferno e não empurrar pessoas, né, para o inferno, e que nós possamos, em nome de Jesus, viver em harmonia, viver o melhor dessa terra, ajudar uns aos outros, porque não é fácil a caminhada. Não esquecendo, né, que a pessoa, né, o ser humano em si,